bem, a gente está iniciando mais falando sobre a palavra. Eu estou aqui com a Glaucia. Gente, ela vai responder uma pergunta só pra gente. Glaucia, você acredita que Deus distribui os dons das pessoas? Sim, acredito. Acredito. Ai, que bom. E essa foi mais uma entrevistada, gente, aqui hoje. Tchau. Vai com Deus, graças a Deus, conectando na nossa igreja. Tchau, obrigada. Obrigada, Glaucia. Vamos lá, gente. Tudo Gente, a gente tá então. Vou começar mais falando sobre a palavra, tá bom? Vou começar mais uma entrevista. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Nossa, tá complicado hoje porque tô meio pesadinha. Deus está muito feliz hoje, né, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre os dons de Deus. E não esqueçam que esse programa não é um programa para trazer bases bíblicas nem nada do tipo. É um programa onde a gente senta, conversa sobre as nossas experiências, aquilo que a gente viveu com o Senhor, tá bom? Tá aqui eu, o Gabriel, a Kelly, e nós vamos entrevistar hoje o pastor Diego, que é o meu queridinho pai. Meu pai tá aqui, gente. Seja bem-vindo. Obrigado. E a primeira pergunta que a gente quer fazer do Senhor é: você acredita que Deus ele distribui os dons às pessoas? Sim, Deus distribui os dons para as pessoas. Tudo que vem, tudo que as pessoas, toda a capacitação que as pessoas têm, vem da parte de Deus. Vem de Deus. Ele distribui esses dons conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Como que nós possamos entender os dons de Deus? Porque, por exemplo, ele tem os dons de cura, né? Os dons de ministração, os dons de louvor. Como que a gente consegue entender esses dons? Bom, os dons, eles são distribuídos conforme a vontade de Deus. Então, para cumprir um propósito, e esse propósito é segundo a vontade dele, né? Então, os dons são distribuídos, não são simplesmente para que todo mundo apenas se ache, ou o dom, por exemplo, de tocar, né? Que é um dos dons que eu tenho, né? O dom de tocar, o dom de pregar, o dom de curar, né? É para cumprir um propósito, né? Sem esse cumprimento, sem esse propósito, sem cumprir esse propósito, provavelmente está condicionado a fracassar, a não dar certo, ou a pessoa ir por outros caminhos que podem trazer para ela grandes prejuízos. Então, os dons, eles são distribuídos por Deus para cada um de nós, para cumprir um propósito. Esse é o entendimento mais básico que a gente pode ter a respeito dos dons, o entendimento sobre os dons. E esses dons, eles, por exemplo, Deus distribui, né? Só que a gente tem que buscar, ou Ele primeiro manda os dons para nós, e a gente tem que exercer um propósito para cada dom. Bom, existem casos, né? Existem casos que a pessoa já nasce com o dom. Ela já nasce com uma aptidão para o dom musical, por exemplo. Tem pessoas que já nascem com o chamado, posso falar uma das coisas que eu conheço sobre música. Tem pessoas que já nascem com o chamado ouvido absoluto. É um ouvido que a pessoa consegue distinguir, se tocar uma nota em qualquer lugar, ela consegue distinguir não só que aquela é uma nota, mas que qual nota é. Ela já nasce com essa aptidão, né?
com essa aptidão de que nota que é. E tem pessoas que já nascem afinadas, já nascem cantando, já nascem com uma aptidão musical. E tem pessoas que Deus quer derramar o dom sobre ela, mas ela não nasce com essa aptidão. Então ela olha, ela deseja, muitas vezes o próprio Espírito coloca esse desejo, esse anseio, essa sede por aprender sobre algo, né? E aí ela começa a buscar. Deus derrama sobre ela, mas o Senhor começa a colocar o desejo nela de buscar. Né? Por quê? Porque cada um ele faz de uma forma diferente. Há casos que ele de fato coloca já uma aptidão natural que nasce do próprio Espírito da pessoa, né? Que é colocada ali no Espírito de Deus. E há casos que a pessoa começa a buscar e ali ela começa a aperfeiçoar o dom de Deus, começa a aperfeiçoar, a buscar. Tem pessoas que, por exemplo, têm o dom de profecia, tem pessoas que o dom da profecia, o dom de visões, mas muitas vezes ela não sabe que aquilo é de Deus. Ouve uma voz, mas não sabe que essa voz é de Deus. Então, esse dom começa a ser aperfeiçoado conforme ela começa a buscar e entender as coisas de Deus, começa a entender aquilo que o Espírito está falando. Basicamente funciona assim. Amém. Pastor, e para que servem os dons de Deus? Os dons de Deus eles servem para o aperfeiçoamento dos santos, né? Ele serve para edificar alguém. O dom ele não serve para que alguém seja apenas um super-herói. Não, ele tem o poder e nossa, olha como ele tem o dom da visão. Nossa, ele consegue prever o futuro. Ele não é assim que funciona. O dom serve para abençoar alguém, em prol de alguém. Sempre funciona assim. Até o dom de línguas, por exemplo, que eu falei esses dias na conversando, e falei que em determinados casos, quando eu ouço algumas pessoas orando em línguas, aquela língua, né, por mais que a pessoa está orando em língua, ela está se edificando, mas em alguns momentos, em algumas pessoas que começam a orar em línguas, aquele dom, aquela porção que Deus começa a derramar sobre ela, me edifica também. Começa a me encher do Espírito. Então, nenhum dom é para fazer ninguém super-herói ou fazer ninguém melhor do que ninguém, porque o dom sempre é para abençoar alguém, em prol de alguém. Até o dom de adquirir riquezas, que a própria palavra fala. Se alguém Deus dá uma porção de alguém adquirir muito dinheiro, muito recurso, e ela não faz isso em prol do reino de Deus, aquilo não é válido diante de Deus, né? O próprio Jesus fala que para quem é rico, seja rico para com Deus. Entendeu? Nós buscamos esses dons de Deus. Como a gente faz para ter, para adquirir? Qual é o caminho para a gente adquirir esses dons que vem de Deus? Um dos caminhos é a oração, né? Eu acho que se você busca a Deus, se você ora, se você busca a Deus, você tem uma vida de oração, automaticamente o Espírito vai começar a te despertar algumas coisas, vai te despertar desejos, o teu coração vai começar a arder por algumas coisas. Então você de repente vai chegar na igreja, ou vai chegar em algum lugar, ou vai chegar de repente passar na rua e ver alguém, e você vai se incomodar, vai se sentir incomodado em não fazer algo, em não ir lá e atender a pessoa, em não ir lá e limpar o chão que está. O Senhor vai começar a despertar em você, conforme a tua busca, né? A tua busca de oração, a tua vida com Deus. O Senhor começa a te despertar, né?
começa a te despertar. E tem um caso inverso também, que Deus começa a despertar na vida de algumas pessoas e as pessoas começam a se esquivar, né? A se esquivar de não, eu não quero fazer isso, né? Ou há casos também de pessoas que elas estão buscando uma coisa, querendo fazer uma coisa que Deus não chamou elas para fazer, né? Há pessoas que, por exemplo, foram chamadas para evangelizar, por exemplo, para ajudar os necessitados, ajudar. Deus chamou ela para fazer uma assistência social, para ajudar os necessitados e tal, mas ela quer estar no púlpito, ela quer estar pregando, mas Deus não chamou, porque o púlpito dela não é aqui, o púlpito dela é lá servindo os necessitados, entendeu? O senhor falou, né, que é o caso contrário, né? Se a pessoa ela foge do dom que Deus ele deu para ela, o que acontece com essa pessoa? Se ela foge do dom, ela não vai se sentir realizada. Acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém que faz aquilo que não foi chamada para fazer, ela nunca vai se sentir completa 100%. Nunca. Porque há quem faça as coisas, por exemplo, só por causa do dinheiro, né? Há quem faça as coisas por dinheiro, ou porque quer ser vista, né? As pessoas fazem as coisas muitas vezes porque querem ser vistas, né? Então há pessoas, por exemplo, que querem estar tocando no louvor, quer estar tocando, quer estar cantando, quer pregar, quer estar num lugar de visibilidade. Só que quem nos vê, a própria palavra diz que o que a nossa mão direita faz, né? A nossa mão esquerda faz, a mão direita não sabe. Ou seja, porque o Pai faça para o teu Pai em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então, tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus, sempre para Deus, né? Então, esse negócio de visibilidade, as pessoas querem fazer isso e querem um lugar nos holofotes, mas a gente tem que estar no lugar onde Deus nos chamou. Vai ter dias que o Senhor vai nos colocar num lugar onde vai ter visibilidade, mas vai ter dias que o Senhor a gente vai estar passando na rua e Deus vai falar, fala com essa pessoa, ora por essa pessoa, conversa com ela, manda um WhatsApp para tal pessoa. E às vezes a pessoa está querendo, né, Deus está te usando para conduzir você falar com aquela pessoa que muitas vezes quer se suicidar, que quer estar triste, está depressiva, está querendo voltar atrás, está querendo, né, ir embora, né? E Deus vai te usar, e isso é só você, aquela pessoa no WhatsApp, e Deus vê você, né? Qual que são as consequências que tem para a vida dessa pessoa? Ela perde o dom daquilo que Deus entregou para ela? Perder dom, acho que perder, se Deus dá, é muito provável, porque a palavra diz que os dons são irrevogáveis, né? Os dons são irrevogáveis, mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que Deus chamou, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que Deus chamou é você ver alguém fazendo o que era para você fazer. Você vê Deus usando a pessoa muito forte, usando ela de forma maravilhosa em algo que era para você fazer, que na verdade Deus chamou você para fazer, né? E a gente viu um grande exemplo, disso na palavra, na Bíblia, que é o exemplo de Saul. Saul, Deus havia o chamado, o povo escolheu um rei, queria um rei, mas quem havia chamado, Deus chamou Saul. Não foi o povo de fato, mas Deus chamou Saul. E o grande exemplo disso que fala no livro de Samuel é que Samuel fala para Saul: se você tivesse obedecido, hoje mesmo o Senhor havia
teria confirmado o teu reino diante de Israel. Mas como você desobedeceu o Senhor, então o Senhor já deu cabo do teu reino, deu para outra pessoa que é melhor do que você. E diante daquilo, Saul, mesmo sendo rei, teve que ver Deus abençoando Davi, prosperando Davi, mesmo ele sendo rei, e preparando Davi para algo que na verdade era para ele. Então acho que a grande é uma frustração, porque Deus está te chamando, aí você despreza, você quer fazer uma outra coisa, você quer ou estar ali na posição muitas vezes que Deus te chamou, mas você quer fazer do seu jeito, não quer obedecer, não quer fazer a vontade de Deus, Deus vai chamar outro para cumprir a vontade dele. Mas Deus não vai deixar de fazer a vontade dele. O privilégio é nosso de fazer aquilo que Deus chama. Nós estamos falando dos dons, e aí eu recebi de várias pessoas. Qual que foi a sua primeira experiência com o dom que Deus te deu? A primeira experiência, o primeiro dom que você recebeu de Deus, como que foi essa experiência? O primeiro dom foi musical mesmo. Antes até mesmo de ir para a igreja. Não foi o dom nato, não nasci com ouvido absoluto, não nasci com nada disso, não nasci com nada musical. E por volta dos 14, 15 anos eu comecei a desenvolver e despertar o interesse de tocar violão, tocar guitarra. E eu comecei a despertar o interesse de fazer isso. E comecei a buscar e a tocar. Até que quando eu aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja, o Senhor começou a me mostrar o verdadeiro interesse de buscar a Deus, de entender que de fato é mais do que apenas tocar, porque tocar qualquer um pode tocar. Qualquer um pode tocar. Qualquer um pode buscar, mas o dom oferecido para Deus é diferente. E uma das primeiras experiências que eu tive é que eu estava no altar, eu estava tocando, e na verdade eu não estava tocando, tudo iria começar, e eu estava afinando a guitarra. E no momento que eu estava afinando a guitarra, um demônio começou a se manifestar na igreja. E ele se incomodou com aquilo que eu estava fazendo. E eu não tinha nem tanto entendimento, eu não tinha basicamente nada de entendimento espiritual. Nada. E eu comecei a afinar a guitarra, e eu comecei a fazer uma frase de louvor para ver se estava afinado. E aquele demônio começou a manifestar, e a pessoa foi lá, expulsou e tal. Ou seja, o demônio começou a se sentir incomodado com aquilo que eu estava fazendo. E dali em diante eu comecei a ter um pouco de entendimento e a seriedade que era fazer aquilo, né? Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive. A primeira, né, na verdade. Ô pai, quais são os dons que Deus te deu? Olha, a cada dia a gente vai descobrindo um novo, mas Deus nos usa, tem coisas que Ele nos usa, Ele derrama o dom só para aquela ocasião depois, né? Mas um dos dons é o dom da adoração, o dom, né, musical, o dom de pregar, o dom de ministrar, né? O dom da profecia, que até então eu não sabia que eu tinha, né? Mas o Senhor começou a me usar, e eu também comecei a buscar e a pedir também o dom da profecia, né? De Deus me usar, porque a gente percebe que em determinados momentos tem muitas pessoas que só creem quando Deus fala alguma coisa íntima. E o dom da profecia, o dom da música, né? O dom, alguns dons que têm despertado o dom da visão também, né? Que muitas vezes de olho fechado o Senhor começa a mostrar algumas coisas,
né? Esses são um dos dons, o dom de pregar, como eu falei, né? O dom que poucas pessoas talvez achem que isso não é dom, mas amar, amor é um dom. Amar, amor é dom de Deus, né? Amor, ninguém pode amar se não vir de Deus, ninguém pode amar se não receber de Deus o dom. Então, né, de você se compadecer, de você sentir, de você, sabe, não deixar que as coisas passem batido, mas você se doer a dor de alguém, a dor de um irmão, a dor de alguém que está passando às vezes por uma necessidade, né? Isso também é um dos dons. Eu tenho uma pergunta que é assim, eu gosto de que assim, eu já imagino, né? Você tocando a guitarra, e aí eu imagino como se a nota musical fosse das pessoas, sabe? Eu fico brisando nisso. E aí, você já teve alguma experiência assim, de você tocar e a pessoa tá ali no culto e fala, nossa, você tocou e despertou algo em mim? Já. Faz alguns anos atrás, muitos anos atrás, um rapaz falou assim que, na verdade até um bispo na época falou que estava só eu nem sabia, nem até hoje não sei cantar, mas assim, ele estava tocando e ele falava que sentia a presença de Deus, porque mesmo no momento, mesmo assim, de forma muito simples, mas ele sentia, e para alguém que está numa estatura maior do que você, olhar e ver e falar assim, que sente a presença de Deus quando você está tocando, né? Eu já vi, várias pessoas já vieram contar testemunho, né, de quando eu estar ali e sentir a presença de Deus quando eu estou tocando, né? Já teve casos de demônios serem despertar, sabe, não conseguir ficar em momentos onde a guitarra ali estou tocando, e eu sempre peço ao Senhor que não seja eu tocando, né? Que seja de fato o Espírito fluindo através das cordas, através do instrumento, através a presença de Deus possa fluir dali nas cordas, né? Já tive sim experiências nesse contexto, e de demônios, de se sentir incomodado quando você está tocando. Se está se sentindo incomodado é porque o que você está fazendo está ofuscando, está expulsando É que quando fala de dom eu fico animado, porque eu acho muito louco, mano. É como se fosse tipo história em quadrinho da vida real, entendeu? Sim. E é que assim, quando eu falo de dom e cura, eu acho muito louco, porque eu gosto de ver os testemunhos, né, de dom de cura. E aí já teve alguma experiência com você, de você orar, pra curar alguém e a pessoa ser curada? Já tive, eu vou contar até uma experiência mais recente. Já tive várias, mas assim, que a Valdirene passou muito mal naquele dia, muito mal mesmo. Estava de cama e tal, com febre, bem debilitada. E aí eu fui, e naquele dia o Senhor falou assim, ó, vai lá na casa dela, vai orar por ela, né? Vai orar por ela. E aí, a gente estava aqui com o Senhor, teve um momento tarde, achei por bem não ir lá. Mas mandei um áudio pelo Flávio, falei assim, ó, eu vou mandar o áudio para sua mãe e você coloca para ela ouvir o áudio. Coloca ela para ouvir o áudio. E aí eu fui, orei, comecei a orar, a interceder mesmo, né, pela cura e orar pela cura dela. E milagrosamente, assim, poucos minutos depois ele mandou a minha mãe, falou assim que quando o Senhor terminou de orar, quando ela terminou de ouvir a oração, ela começou a se sentir, a suar frio, a febre começou a ir embora e ela começou a levantar, a febre começou a ir embora, começou a se sentir melhor, né? A mesma coisa com a
Bruna também, que eu fiz isso no mesmo dia também que ela estava ruim, né? Então, essa é uma experiência mais recente. Os dons de Deus, eles servem para ser usados apenas dentro da igreja? Não. O dom é para fazer a vontade de Deus. O dom é para ir em prol do reino. E o reino não está enquadrado só nas quatro paredes, né? O reino é em todo lugar. Deus quer manifestar o seu reino em todo lugar. Então vai ter momentos, por exemplo, que você vai estar na feira, né? Você vai estar no mercado, você vai estar no teu trabalho, e Deus vai falar, ó, ora com essa pessoa, pergunta se ela quer uma oração. Fala isso, faz assim, ora com ela, abençoa ela. Ou então vai ter momentos que você não vai precisar falar nada. E você apresente Deus na tua vida para começar a atrair as pessoas, não por causa de você mesmo, claro, né? Porque a gente não é super-herói, mas é por causa do Espírito que está em você, né? Melhor, o Espírito que está em você atrai as pessoas, né? Jesus, quando ele estava, ele atraía as multidões. O Espírito Santo que estava nele atraía as multidões, né? Atraía as multidões. Então vai ter momentos que você vai estar no teu trabalho, você vai estar, né, lá conversando normal, você não vai estar orando, você vai estar lá conversando, mas a postura, o teu comportamento, né, ele vai pregar para as pessoas, ele vai atrair, e as pessoas vão começar inexplicavelmente a pedir conselhos para você, por exemplo, ou começar a chorar, né, falar assim, começar a passar na sua casa, e começar a falar assim bem com você, por causa do Espírito, né, começar a se sentir confortáveis perto de você, né? Eu sinto paz quando estou perto de você, né? Então, o dom ele serve inclusive para usar fora, né? Na verdade, ele é para usar muito mais fora do que dentro, porque é lá fora que nós vamos manifestar a vontade e a glória de Deus. O dom de línguas, como que funciona ele? Explica pra gente. O dom de línguas ele serve para edificar, né? Edificar a si mesmo. O dom de línguas é um mistério que em outras traduções fala que é um dom misterioso, porque você fala com Deus em mistério, você fala com Deus em mistério, e Deus entende, o Espírito traduz aquilo que você está falando, o Espírito Santo traduz o que você está falando, né? Então, quando você fala com Deus, quando você ora em línguas, né? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo que dá esse dom para você, ele começa a traduzir o que você está falando. E não é algo que você aprende um dialeto, é o Espírito que dá. Eu vou aprender o dom de línguas, eu vou copiar a língua que o outro está falando. Você pode até copiar, mas se você não tiver o Espírito, é o Espírito quem dá. Então, o dom de línguas, o Espírito traduz, e você edifica você mesmo quando você ora em línguas, porque é uma língua espiritual. Então, quando você ora em línguas, você ora e ao mesmo tempo edifica você mesmo, né? Abençoa você mesmo, edifica você mesmo. Traduzindo, é como se você tivesse limpando você mesmo, ajudando você mesmo, né? Não sei se consegui explicar, né, de forma. Sim, você. E como você recebe esse dom de línguas?
o dom de línguas precisa ser buscado. Na verdade, como a maioria dos dons, ele precisa ser buscado, né? Apesar de muitos dons Deus começar a manifestar na vida das pessoas, mesmo assim, você não pode parar. Mesmo que você já tenha uma aptidão para os dons do Espírito, você já perceba que Deus, você precisa buscar. Você precisa continuar buscando, porque Deus quer se revelar ainda mais através do dom que você tem. Você precisa continuar buscando. E dom, né? Até porque a gente não pode se sentir confortável só porque a gente tem um dom, e aí então eu tenho um dom, então eu paro de buscar Deus, eu paro de. Né? Não. O dom não é uma substituição da tua vida diária, por exemplo, com Deus, da tua vida de oração. Então, você tem os dons buscando eles, buscando a Deus. O senhor comentou do dom de tocar, né? Esse foi o primeiro dom que Deus ele usou na sua vida? Ou teve outro antes desse? O que eu me lembro, esse foi o primeiro dom que Deus usou. E usou e que eu percebi, né? Eu percebi que aquilo não era comum, né? Não era comum, porque pode ser que, como eu falei, eu já vi casos, por exemplo, de um cara tocar muito bem, maravilhosamente bem, tocar muito bem, mas não ter nada, não ter nenhuma manifestação de Deus, né? Não ter nada, assim, você não sentir a presença de Deus, não ter nada. E ele tocava muito bem, aliás, bandas inteiras, maravilhosamente tocando muito bem, cantando muito bem, notas muito bem afinadas, solos de guitarra, bateria, bandas completas, mas a presença de Deus não estava ali. Por quê? Porque o dom não estava sendo usado para isso. E no meu caso, na época eu já tocava, mas não tocava o quanto eu toco hoje. E estava só afinando, o Espírito usou ali para me mostrar o que estava acontecendo, né? E ali eu percebi que essa foi a primeira manifestação do dom que Deus havia me dado, né? Por favor, só isso aí. Vai que é de primeiro, depois você, depois vai eu. Pastor, você falou do seu dom de profecia. Como foi assim, quando foi a primeira vez que Deus te usou de forma assim profética? Ai, meu Deus. É porque o dom por que eu estou falando para lembrar? Porque o dom da profecia é diferente do dom de outros demais dons. Porque tem momentos que você se lembra, mas o dom da profecia tem muitas vezes que Deus te entrega algo para uma outra pessoa. E Deus entrega algo para você falar para uma outra pessoa, e é para outra pessoa, não é para você. Então Deus só te usou como canal para você falar algo específico para aquela pessoa, e acabou. A pessoa vai se lembrar, porque Deus marcou a vida dela e Deus está falando para ela, né? Mas você não se lembra. Algumas coisas você vai se lembrar, óbvio, do que Deus falou com você, né? Mas acho que um dos primeiros momentos Deus me usou para falar com a pastora. Deus me usou para falar com a pastora. Não me pergunte o que Ele me usou para falar, que eu não vou lembrar, né? Me usou algumas vezes para falar. O dom da profecia, ele vem com a revelação daquilo que Deus ele traz, certo? Sim. Então, por exemplo, se a gente está numa conversa, aqui numa conversa, aí de repente a gente chega e começa a falar com uma pessoa e Deus ele começa a revelar aquilo que ela está falando, então isso é o dom da profecia. Aquilo que ela está vivendo, algo assim do tipo. Sempre algo oculto. Deus sempre fala algo sobre a respeito da profecia,
Deus sempre fala algo a respeito daquilo que a pessoa está vivendo e que ninguém sabe. E assim, a profecia fala sempre do que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Sempre do que ela está vivendo ali naquele momento e de algo futuro. Sempre assim. Se você observar na palavra mesmo, está repleto de profecias, né? Deus sempre fala de algo naquele momento e fala também de algo futuro, né? Então, por exemplo, quando Deus fala através de Ageu sobre a glória da segunda casa, Deus estava falando do que ia acontecer naquele momento, que Ele iria restaurar o templo, a glória da segunda casa, mas estava falando também do templo que somos nós, né? Nós, na palavra, somos chamados do templo do Espírito. A partir do momento que alguém aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de alguém, né? E é uma revelação, né? É uma revelação, é algo que ninguém sabe. Só a pessoa está ali. Deus sempre fala de algo presente, fala algumas vezes coisas que talvez alguma outra pessoa saiba da vida daquela pessoa, e fala algo do íntimo, em que só a pessoa sabe. Ela orou na casa dela, ninguém sabia, mas Deus sabe. E Deus revela, Deus mostra, justamente para mostrar que é Ele que está falando. Entendeu? As perguntas que eu ia fazer já fizeram. As duas eu ia fazer. Só que assim, como que, falando da profecia, né? Como que a gente consegue detectar quando é uma falsa profecia? Porque muitas vezes a pessoa vai falar e a gente vai achar que é verdade, que é Deus falando, porque infelizmente vem com aqueles portões, né, esse tipo de vídeo. E como que a gente consegue detectar que é uma falsa profecia? Bom, primeira coisa, a gente sabe que Deus não é Deus de confusão, né? Vai falar para mim, por exemplo, isso que te digo, que estou te dando uma varoa, que estou te dando uma varoa para você casar. Eu já sou casado, mano. E aí? Tá me tirando? Né? Eu já sou casado, mano. Sai pra lá com essa profecia, uma falsa profecia. Tá entendendo? Então, Deus não é Deus de confusão. Já começa por aí. E a palavra fala em 1 Tessalonicenses para nós provarmos a profecia. Entendeu? Provarmos a profecia. Né? E aí? E outra coisa, a profecia, ela nunca vai vir contra a palavra de Deus. Isso que eu acabei de falar, né? Como que Deus vai falar? A palavra fala para que sejamos maridos de uma só mulher, e aí vem uma profecia falando que Deus vai me dar uma varoa? Não faz sentido, né? Aí a gente precisa entender que a profecia, ela vem para edificar, exortar, né? E consolar. Então ela vem muitas vezes para confirmar também, muitas vezes, aquilo que Deus já vem te falando, né? Ela vem para confirmar algo que Deus já vem te falando, tá entendendo? Então uma falsa profecia, a gente tem que tomar muito cuidado também com uma coisa muito séria e que muitas vezes acontece nos dias de hoje, que é a nossa alma, nossos desejos da carne, e que muitas vezes Satanás conhece isso, o diabo conhece, ele sabe do que a gente gosta, né? E aí ele muitas vezes pode até usar um falso profeta para querer falar algo que a tua carne deseja. Então, por exemplo, né? Você sei lá, quer ir para um lugar, quer ir trabalhar num lugar, né? Porque te dá muito dinheiro, vai te dar muito dinheiro, mas tem porém, você não vai poder vir na igreja, você vai ter
os horários não vão bater com os horários da igreja. Você vai perder o teu contato com as pessoas da igreja, e isso vai pode te levar a um esfriamento, pode te levar a você, né, ficar distante da presença de Deus. E só que vai te dar muito dinheiro. E aí vem o falso profeta: ó, eis que te digo, porque vai nessa força, porque eu estou te levando para você levar nessa empresa, para levar a minha palavra. E alguns até, ó como é linda a profecia, e vou te usar e vou te capacitar nessa empresa. E aí? A tua carne quer isso. A tua carne está doida de vontade de ir lá, porque vai te dar muito dinheiro. Mas é uma falsa profecia. Porque aí, se você buscar diante da presença de Deus, como que Deus quer me levar para um lugar onde vai me levar para longe da presença dele? Que Deus é esse? Que vai me levar para um lugar para longe da presença dele? Não. Então, essa é uma das características de uma falsa profecia. Contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, e muitas vezes é perigosa, porque ela vem para massagear o meu ego, para me trazer algo que a minha alma deseja, né? Minha alma muitas vezes que está muitas vezes fragilizada, ou que a minha carne deseja, né? Deus é quem me supre, Ele pode muitas vezes me fazer permanecer na presença dele e fazer ter dinheiro também, me abençoar. O senhor falou que no dom de profecia o senhor pediu para Deus. Teve algum dom que o senhor pediu para Deus e ele já te deu ou ele ainda não te deu? Sim, eu pedi o dom de compor. Dom de compor música. Eu não tinha. Eu escrevia muitas letras, escrevia muitas coisas soltas, mas eu não conseguia colocar música. Eu não conseguia musicar, não conseguia fazer nada. E eu comecei a pedir por anos e Deus começou a me dar. E eu comecei a musicar. Deus começava a me dar muitas vezes letras, partes de letras, ou às vezes melodias, só melodia, e eu pegava a melodia e aí comecei a escrever a letra, encaixava a melodia, eu me dava só a letra e eu colocava a melodia ali naquela letra. O Senhor começou a me dar. Esse foi um dos dons que Deus começou a me dar nesse tempo. Na verdade, desde que o Senhor me capacitou como pastor, muitos dons vieram com isso, com a capacitação do pastor. O dom da profecia mesmo foi um deles, né? Que eu me lembro de Deus me usar uma vez ou outra, tipo, 1, 2, 3 vezes no máximo, diante de todos esses anos. Quando o Senhor me capacitou como pastor, os dons da profecia vieram muito mais latentes. O dom de compor também foi um deles, né? O dom de visão também foi um deles. Só pastor tem dom? Só pastor pode ter dom de Deus? Não. Tem muitas pessoas que nem são pastores, não estão nos púlpitos pregando, mas Deus usa elas poderosamente em visão, em profecia, em sonhos, né? Deus usa elas de forma maravilhosa, talvez nem tão com coisas assim tão extravagantes. Usa ela muitas vezes de uma forma muito simples ali, porque às vezes é muito levado em consideração os dons que parece que a pessoa é um super-herói da Marvel, né? Não, Deus às vezes usa uma irmãzinha de forma tão simples, que ela dá um abraço e ela está tão cheia de Deus que o abraço dela cura as pessoas. O abraço dela traz a presença e a paz sobre a vida de uma pessoa que muitas vezes está aflita, cheia de problemas, cheia de situações. Às vezes ela vai em determinados ambientes, a presença de Deus vai com ela e ela muda o ambiente onde ela está, né? E às vezes as pessoas nem percebem. E às vezes as pessoas querem dar perto dela, usa de forma super simples, né? Às vezes ajudando na oração dela, na busca dela diária,
e Deus usa ela para ajudar as pessoas, para orar pelas pessoas de forma muito sutil, sabe? Mas Deus está usando ela, Deus está derramando o dom sobre ela. Eu tenho uma dúvida sobre os dons, que assim, é possível alguém usar os dons de Deus para fazer algo ruim? Sim. Qual que é a consequência disso? Infelizmente, tem pessoas que usam o dom de pregar, por exemplo, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Deus pode abençoar quem prega? Pode. Deus abençoa quem prega, mas são coisas distintas. O dom que Deus me deu, tudo o que receber de graça, dá de graça. Entendeu? Então tem pessoas que usam o dom de pregar, por exemplo, para ganhar dinheiro. Usa aonde ele prega, o púlpito não é um púlpito, não é um altar de Deus, é um palco, aonde ele faz os seus shows, aonde ele prega a palavra, que a palavra é o instrumento de consumo, em que ele na verdade não prega aquilo que Deus quer falar, mas ele prega aquilo que as pessoas querem ouvir. E nem sempre o que as pessoas querem ouvir é o que Deus quer falar, né? Porque às vezes as pessoas querem ouvir: Deus te ama, Deus nos ama. Mas o que Deus quer falar é: se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependa, porque esse pecado, esse orgulho você precisa tirar. Se arrependa, porque você precisa ir lá pedir perdão para sua mãe. Você saiu de casa, veio aqui me buscar, mas você deixou coisa pendente na sua casa. Vai lá e volta e pede perdão. Entendeu? Então, Deus usa o cara. Deus deu o dom pro cara, mas ele está usando de forma completamente equivocada. Está usando para, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, ganhar pessoas, chamar as pessoas. Meu Deus, e as pessoas muitas vezes atraem multidões, mas não é por causa de Deus, é por causa do mercado, né? Ele faz da pregação um mercado e atrai pessoas, mas não é Deus. Deus não está ali. Ele está usando de forma completamente errada e haverá consequências. Pode ter certeza. O próprio Jesus fala em Mateus 7 que muitos dirão naquele dia: Senhor, dirão Senhor, Senhor, né? Pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E ele mesmo dirá naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Pai, teve algum dom que o Senhor viu, algumas vezes, poucas vezes, que o Senhor falou: mano, que louco, e que marcou assim a sua vida e o Senhor nunca mais viu? Assim? Dons. Teve alguns dons. Eu vi dons de cura no meio do louvor. De cura. Ninguém pôs a mão na cabeça da pessoa e nem fechava. De demônios gritarem, né, no meio da igreja, porque o louvor saía fogo do louvor. Está queimando. Você falava assim: está queimando. De pessoas nem precisarem pôr a mão, expulsarem o demônio. De a pessoa entrar na casa e o demônio lá de dentro já falar: ele não deixa ele entrar aqui. De muitas vezes já presenciei casos na igreja, no movimento do Espírito, né? A pessoa está tão cheia do Espírito que ela chegou perto da pessoa e a presença de Deus começou a exalar dela, as pessoas começaram a cair, começaram a se encher do Espírito, né? Já vi muitas coisas assim, diante de dons que Deus usa pessoas de forma muito maravilhosa. Tem um dom também que às vezes é pouco falado, mas é o dom do conhecimento, né? O dom do conhecimento, que Deus dá conhecimento para a pessoa sem ela estudar. É óbvio que a gente precisa estudar, mas assim,
Deus dá o conhecimento de algo que inexplicavelmente Deus dá o conhecimento. Já vi, por exemplo, né, de uma ocasião de um pastor, ele foi orar pela pessoa, e quando ele foi orar, Deus falou com ele assim: ora por ele, e o procedimento que ele precisa fazer, mostrou para ele o procedimento cirúrgico que a pessoa precisava fazer. Olha isso. Sim, mostrou, deu o dom de conhecimento para ele, deu o dom, tipo, o cara não estudou medicina, e Deus falou para ele: o procedimento que ele precisa fazer no pâncreas é esse, ele precisa fazer isso, vai lá, você dito, quando o cara foi no médico, chegou e o médico falou: exatamente, você vai fazer isso, procedimento assim, o cara ficou maravilhado, porque Deus já havia falado para ele. Gente, que top! Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho uma só. Você entendeu? Não. Vocês Ah, vão. tá. Eu tenho uma. Que parte um pouco da sua intimidade de agora, assim, com Deus, né? Se no momento você está pedindo um dom que ainda você não recebeu, você quer muito, se você está pedindo em oração. Dons. Eu tenho buscado e tenho pedido para ele me usar mais em profecia, só que fora da igreja. Para que ele revele aquilo que as pessoas estão vivendo, para que as pessoas saibam que é Deus Todo-Poderoso, para que as pessoas saibam que é Ele, para que as pessoas saibam que ainda existe Deus, que existe, Ele é vivo e Ele é real, né? Esse é um dos dons, e um dos dons que eu tenho buscado, eu tenho procurado, não seria nem um dom, mas assim, o dom de cura, né? Mas de uma forma em que eu possa chegar perto das pessoas, as pessoas já sentirem e já se quebrantarem. E isso, obviamente, é uma coisa que eu tenho clamado a Deus, mas é uma coisa que eu preciso buscar também. E essa é uma das coisas que eu tenho procurado buscar na presença de Deus. Eu cheguei a fazer uma pergunta agora, gente. O senhor tem mais alguma coisa para compartilhar conosco, com o pessoal de casa? Olha, os dons, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. E Deus, eu sempre falo aqui na igreja, por exemplo, que Deus nunca chamou ninguém, Ele não chamou ninguém para estar sentado na igreja, só ficar sentado recebendo a palavra, engordando da palavra, sendo obeso da palavra. Deus chamou cada um de nós para manifestar os dons dele. Então, você que está nos assistindo, por exemplo, Deus te chamou com dom. Você está expectando: nossa, mas eu? Sim, você. Deus te chamou e Deus quer manifestar um dom exatamente agora e aí na sua casa. Deus quer te usar com dons para manifestar o reino dele aqui na terra. O que é o reino dele? É o reino. Ele é o rei. Ele é o rei. E ele quer manifestar o reino dele, o reino de salvação, para salvar pessoas que estão muitas vezes nas mãos do diabo, que estão muitas vezes querendo dar cabo da sua vida, que estão muitas vezes aflitas, e Deus quer usar você. E talvez o dom que Deus queira te usar, ó Deus já falando aqui, é exatamente naquilo que você mais está sendo assolado. Na área que você está sendo mais assolado, é aonde Deus vai mais te usar, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, então foi isso, nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do meu pai, que é o meu pastor. Ai, gente, eu fico tão feliz quando vem gente aqui de casa que eu posso chamar da forma que eu chamo. Muito obrigada. Que o Senhor possa voltar outra vez, porque a gente gosta muito de falar das coisas de Jesus. Eu quero voltar. Aí ele vai voltar, gente.
Eu quero voltar. A gente vai ter um programa falando sobre louvor e adoração. Mano, esse aí vai ser muito top. A gente já até tem as pessoas. Vai ser... Eu não vou falar não. Não, gente. Mas vai ser muito legal. Você falou pra me falar? Comenta aí quem vocês acham que a gente pode chamar. Comenta aí no coisa. Não, comenta não. Posso falar do Vou pedir na minha cabeça agora. A Catherine tem o dom de bater palma e balançar o pescoço dele. É verdade. Não consegue, É cara. verdade. Eu descobri que ninguém consegue fazer isso, só eu. Vai ter um programa. Agora que eu entendi, gente. A produção aqui hoje tá. Posso fazer uma pergunta pra vocês? O entrevistador pode fazer pergunta? Não. Agora pode. Só bora. Pode fazer pergunta? Pode? Pode fazer pergunta? A gente vai responder aqui. Pode fazer pergunta? Qual foi o dom que você descobriu e você nem sabia que era o dom de Deus? Você depois que Deus começou a te usar, te revelar, por exemplo. Foi em línguas, o dom de línguas. Eu lembro até o dia exato que eu recebi, eu não lembro. Mas eu estava sentado ali, e aí você estava louvando aqui, e meu, do nada veio a língua na minha cabeça, né? Eu falei, não, para, é besteira, eu tô ouvindo o que o pessoal tá falando. E aí começou a ficar muito intenso, eu não consegui segurar assim. Aí eu lembro que eu comecei a falar o que estava na minha mente, né? A língua que estava vindo. Meio do nada assim, tipo, abri os braços. Eu falei, mano, não sei se eu tô abrindo meus braços. E aí eu comecei a orar em línguas, olhar pro alto. Eu não lembro se eu ouvi alguma coisa, não lembro. Mas eu lembro que foi o primeiro dia assim, que eu recebi o dom de línguas naquele dia. E aí, cada pouco tá intensificando mais e tá sendo muito louco. Sara. Eu amei a minha vez, foi muito legal, mas eu não entendi o que. Você entendeu? A minha primeira vez a primeira vez que. Eu esqueci a pergunta, era o quê? Fiquei indignada aqui. O dom, primeira vez que você viu o dom de Deus na sua vida se manifesta. Eu não lembro não. Eu lembro de uma vez que ele me deu o dom de interpretar a língua. Menino, esse dia aí, velho, eu achei que eu tava ficando era doida. Eu achei, gente. Porque a gente tava vindo no mover, todo mundo aqui mal feliz, com Jesus aqui se movendo e falando com a gente, cada um com cada carro, cada um orando no mesmo espírito. Mano, aquele dia foi top. Aí eu, linda, maravilhosa, tava aqui, né? Eu tava do lado de uma moça, porque ela tem uma deficiência que ela não conseguia ficar muito tempo em pé, então a gente fica ali pra dar um apoio, né? Ficar aí não dá, gente, imagina se machucar, não dá. E aí eu tava ali do lado e tal, e aí eu falei, orando pra ela, pra ver se tava tudo certo, porque ela tava, mano, a mulher tava no mover com Deus. Eu falei, Jesus! Aí eu tava do lado, orando e tal, prestando atenção no movimento, e aí eu só sei que, tipo, o pastor, ele fez um chamamento para as pessoas virem na frente, né? Que ele perguntou se alguém tinha alguma dor e tal. E algumas pessoas vieram na frente. Só um parênteses. Essa moça ela é especial, ela começou a orar em línguas. Ela começou, gente. Ela começou a falar em línguas. E aí ele foi e orou pelas pessoas, tal. Depois que ele orou, tava todo mundo falando em línguas, todo mundo no mal mover e tal. Deus tá aqui, sabe? Bem assim. Aí, dali a pouco, a mulher começou a falar em línguas e o Gabriel também começou a falar em línguas. E eu comecei a ouvir aquilo que eles estavam falando em português. E eu olhava para a boca deles, gente, desculpa. Eu olhava para a boca deles e eles estavam falando em línguas. Não tinha como. E eu ouvi aquilo que eles estavam falando e falei, mano, eu ouvi aquilo que eles estavam falando. E Jesus falou comigo assim naquele dia, foi muito top. Oi, gente. Oi. Eu vou falar da minha primeira vez com línguas. Eu tava orando com a Andressa, eu lembro. Tava bem ali, tranquila. E aí, o pastor falou assim, ora com o irmão que tá do seu lado. Eu tava com a Andressa do meu lado. Aí tá.
chorando, todo mundo assim, orando com 2 pessoas. E aí tá, aí ele pegou e falou assim, ore em línguas, né? Eu tinha acabado de chegar na igreja, acho que deveria ter pouquíssimo tempo. E aí ele falou assim, ore em línguas, eu não tinha ainda dom de línguas. E aí eu comecei a orar, só que não estava orando em línguas, estava orando normal. Aí a Andressa falou assim, Catherine, ore em línguas. Ore em línguas, eu falei, aí tá, Dá pra ter uma aula aqui de dialeto? Mas bem vai ser. aí começou tipo, a vir na minha cabeça, exatamente, aquela coisa de baixo, sabe? Tipo, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Tá bom. Aí eu comecei a orar. Aí eu fiquei muito desacreditada. Fiquei tipo impressionada mesmo. Caramba, mano, como assim? Porque pra mim era tudo novo, era muito novo. Então ali foi muito diferente. Foi incrível também. Aí eu saí, eu já fui falar pra pastora. Orei em línguas. Mas foi isso, foi maravilhoso. Amém. Gente, hoje Jesus ele mudou um pouquinho, vocês perceberam aí? Amém, gente. Glória a Deus. Se não encerrar, não vai encerrar. Na última semana de agosto, nós teremos a semana de aniversário da igreja. Então, no sábado, no último sábado do mês, o pastor Cláudio vai estar aqui conosco, falando sobre a palavra. E esse dia vai ser ao vivo também. O pastor Diego vai estar aqui, um com violão, outro com outro, com a guitarra, não sei o que vai ser. Mas nós não vamos só falar, nós vamos ter um tempo de adoração, entregando o nosso louvor, e vai ser com plateia. Então, quem quiser estar convidado, vai estar aberto para perguntas, amém? E por hoje é só. Que o Senhor te abençoe, que você possa buscar os dons do Senhor, o dom mais excelente, o dom do amor, o dom da fé. Então tem muitos dons aí para você aprender. O Senhor te abençoe. Sábado que vem, às 11 horas aqui, Ao vivo no Instagram e gravado na terça-feira às 11 horas lá no nosso YouTube, tá bom? Aí vocês entram lá, escutar do amor de Deus. E aí vocês seguem a gente no Instagram, se inscreva no canal lá da nossa igreja, compartilhe os vídeos, dá like, compartilhe assim pra geral, para que eles possam ser edificados. E se você não tem um dom, dobra o seu joelhinho aí no chão e fala, Senhor, eu quero um dom que veio do Senhor, e você vai ter em nome de Jesus, tá bom? Um beijo e até o próximo.